Jogador do Botafogo, Marcinho, era quem estava dirigindo o carro que atropelou um casal no Rio de Janeiro. O pai do jogador foi quem testemunhou o fato hoje, em depoimento à polícia. A Raquel Amorim volta para cá agora com as informações. Raquel. Exatamente, Dani. O jogador Marcinho, que tem 24 anos, e o pai dele prestaram depoimento hoje na Delegacia do Recreio dos Bandeirantes. A situação do ex-jogador do Botafogo se tornou ainda mais complicada, uma vez que ele confirmou não ter prestado socorro à vítima, que morreu no local, e a esposa dele, que ficou gravemente ferida. A gente lembra que esse caso aconteceu no dia 30 de dezembro. Marcinho acabou atropelando um casal de professores na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. A repórter Luísa Mutoni acompanha desde cedo este dia de depoimentos, traz agora os detalhes para a gente. Oi, Luísa, boa tarde. Oi, Raquel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no 360. A polícia deve ouvir aí nos próximos dias testemunhas, que presenciaram esse atropelamento e também vai analisar imagens das câmeras de segurança. Qual que é o trabalho daqui para frente? Tentar identificar se o jogador Marcinho estava embriagado ou não e também em qual velocidade ele trafegava. Nesse depoimento de hoje mais cedo, o Marcinho disse que não tinha ingerido bebida alcoólica e que estava dirigindo a 60 km por hora, que é a velocidade permitida aí na via. Ele também informou que não teria prestado socorro às vítimas porque ficou com medo de linchamento. Muitas pessoas acabaram se aproximando ali do local do acidente. Ele, por ser uma pessoa pública, disse que ficou com medo de parar o veículo, já que ele constantemente sofre ameaças da torcida do Botafogo e aí por isso acabou não prestando depoimento. E a polícia não conseguiu confirmar essas informações ainda, já que além de ter fugido do local, ele também só foi identificado, só foi localizado pela polícia dias depois. Nesse acidente, o professor Alexandre da Silva Lima morreu no local e a esposa dele, a Maria Cristina Soares, que também é professora, acabou fraturando as duas pernas e a bacia. Ela precisou passar por uma cirurgia, segue internada. O quadro dela ainda inspira cuidados. Vamos ouvir o que disse, então, o delegado Alan Luchardo sobre essas investigações. Lembrando que a Maria Cristina também será ouvida em uma oportunidade, assim, quando ela puder. Vamos ouvir o delegado agora. Até então, nós tínhamos uma suspeita de quem estaria dirigindo o veículo, até porque não havia uma prova cabal. Hoje, nós tivemos a certeza de que quem estava dirigindo era o Márcio, o jogador Márcio. Ele alegou que estava a 60 por hora, mas a gente tem que analisar o lado pericial para confirmar exatamente esse dado. Ele alegou que estava dirigindo e um casal chegou na frente dele de forma repentina. Isso que ele alegou. Agora, nós vamos atrás de testemunhas, já estão identificadas, para verificar essa versão ou mudar o rumo da investigação. O advogado de defesa do jogador disse que Marcinho não viu o casal, que, segundo ele, atravessou fora da faixa de pedestres. Vamos ouvir. Olha, foi um acidente, foi inevitável, o casal atravessou fora da faixa de pedestre, estava escuro à noite, a praia estava cheia, ele não conseguiu evitar, frear a tempo, chegou a desviar, frear, mas está muito preocupado com a assistência à família. A senhora Maria Cristina foi operada, ele está muito preocupado, o que ele pode fazer pela família, está prestando toda a assessoria, todo auxílio. Já estão em contato com a família dele. O Márcio é uma pessoa pública, ele sofre muitas ameaças pela torcida do Botafogo. Tem lugares que ele não vai, não frequenta, ele sai de boné, de óculos escuros para não ser reconhecido, já recebe ameaças de morte há algum tempo pelo Instagram. Então, realmente, ele não prestou socorro porque ele estava com muito vidro no olho, estava muito apavorado. As pessoas começaram a se aglomerar perto do carro, ele ficou com medo de linchamento e represália pública. No depoimento, Marcinho mencionou a perseguição feita pela torcida do Botafogo como uma das razões, a gente viu aí, para não prestar socorro, como a gente viu o advogado falando. Leandro Rezende teve acesso ao depoimento. O que mais ele falou, Leandro? Olha, Glória, esse caso muito grave, envolvendo o Marcinho, que é ex-jogador do Botafogo. O contrato dele terminou no último dia de 2020, foi até o dia 31 de dezembro, jogador do Botafogo. E aí, nesse depoimento, que foi obtido também pela nossa produtora Tayana Araújo, aqui do Rio de Janeiro, o Marcinho menciona, inclusive, que pensou em contratar seguranças em virtude aí das ameaças feitas por torcedores do Botafogo. Ele é um lateral direito, surgiu aí como uma promessa do futebol brasileiro,
brasileiro, chegou na seleção, chegou a ser convocado na seleção brasileira, mas que conviveu ao longo de toda a passagem dele pelo Botafogo com críticas muito duras, inclusive a mais recente delas, né, depois de um jogo contra o Flamengo em dezembro, o Marcinho foi muito criticado nas redes sociais. É claro que não justifica ameaça de morte a ninguém, ainda mais no exercício da sua profissão, jogador de futebol, mas esse fato, essa justificativa dele para não prestar socorro, o medo ali de ser reconhecido é também algo que vai ser levado em consideração para a polícia para poder avaliar essa omissão de socorro, né? Ele ainda é suspeito, o inquérito ainda está em andamento, a gente viu agora na reportagem da Luísa Muttoni, mas é um fato. Ele disse para a polícia que uma das razões pelas quais ele não prestou socorro era o medo de ser reconhecido e pelo fato de ser jogador do Botafogo, ainda naquela ocasião ele poderia ter sofrer algum tipo de represália. É um caso que também lembra bastante de um surfista que acabou atropelando um sargento da Marinha aqui no Rio de Janeiro, também no mês de dezembro, e fugiu sem prestar socorro. Nesse caso, esse surfista estava aí, assim, com bebidas, tinha ingerido bebidas alcoólicas, que não é o caso do Marcinho, conforme ele afirmou. A polícia, são casos muito graves, a gente está vendo aí as imagens, o carro ficou totalmente destruído e a família, claro, dilacerada de perder um ente querido dessa forma, né? Glória e Daniela.